Matheus, Usar seus posso só dar próprios orixás, né? uma contribuição Só em cima queria do que até o falar, Marco. já que falou disso, já que entrou nisso, eu gosto de comparar os super-heróis. Por exemplo, a gente acha lindo Thor, né? Thor a gente acha lindo, super-herói da Marvel e tal. Mas não acha lindo Xangô, por exemplo, né? Que estaria assim no mesmo patamar de Deus, né? Na mesma representação, E ambos exatamente. são deuses pagãos não cristãos, né? A demonização de Exu, né? Como a Jéssica trouxe aí também. Matheus, depois eu gostaria de compartilhar um vídeo. Show, sim. Fala, Carlito. Não, era só em cima do que o Marco falou aí, que os nossos alunos sofrem, né, dos que sofrem bullying e tal, e que isso se concentra, o que nossos alunos pretos, pretas, negros e negras aí são, né, eu acho que uma ação afirmativa importante que tem que partir da gente, e que assim, eu como pessoa que me via branca na infância, adolescência, e que me percebi pardo na vida adulta e estudando, e que nunca fui vítima do racismo também pela minha classe social, né, e no Brasil não ser visto nunca como negro, como preto, e me assumo já tendo feito atos racistas, dos quais eu me arrependo muito, principalmente na minha infância com colegas de escola. Hoje eu tento ter uma atenção muito especial para todos os meus alunos, as meninas, os meninos pretos, pretas, negras e negros, os mais pobres de vulnerabilidade social, né, e realmente tá mais próximo desses, né, dizer quanto que eles podem, que eles são bonitos, que eles são lindos, né, ter afeto mesmo, sabe, proximidade física, né, não permitir, valorizar as qualidades deles, não permitir que eles se depreciem pelas suas ausências, sei lá, pelas suas faltas, ou pelo que os outros enxergam de ausências e faltas neles, mas que eles possam reconhecer as suas próprias capacidades, as suas belezas, né, as suas potencialidades, que eu acho que é um caminho que a gente, todos nós, não só professores, também os colegas e estudantes que estão acompanhando, é um pequeno passo, assim, né, uma ação afirmativa que a gente, não negro aí, também tem que ter, né, ou deveria ter um olhar assim mais cuidadoso e uma ação mais próxima desses estudantes, né? Sim, sim. Márcia, até puxando um gancho aí, a Márcia colocou umas perguntinhas no chat, aí acho que até puxando um gancho aí para a gente tentar focar um pouco no Chicão, né, agora. Como que a gente faz, né, para lutar contra o racismo, combater o racismo, mudar o racismo dentro do Chicão, né? Eu gostaria de encabeçar essa pergunta aí, trazendo assim o primeiro ponto da valorização da ancestralidade, né? Pegando um pouco do que a gente já viu aqui de história do Brasil, né? E fechando um pouco até da independência, da proclamação da República para cá, a gente não está tão distante, né? Não foi um período tão longe assim, né? Então eu trago assim uma experiência própria que eu tive, né? De entender como foi, como estava esse contexto a partir da minha própria história, né? De ancestralidade. Então, naquele período, né, da proclamação da República, onde os negros foram jogados de escanteio, inclusive tem a chegada de muitos imigrantes, né, europeus, sobretudo, que já chegaram ganhando terra e dinheiro, né, para começar a desenvolver alguma atividade econômica, né. Então, acho que assim, se a gente pegar as histórias dos nossos bisavós, tataravós, são histórias que vão de encontro, né, a esse período. E com certeza tem algum tipo de relação, né, com a estruturação do racismo, do machismo, né, da xenofobia, da misoginia, né, com esse período, né, da estruturação de nós enquanto sociedade brasileira. Então, acho que um ponto de largada seria, né, da gente valorizar a própria história que a gente tem e que o nosso estudante traz, né, de perguntar que você já parou para pensar quem foi o bisavô, o seu tataravô, né, e talvez essa memória ainda esteja viva e precise ser resgatada, né? Porque isso é uma forma da gente institucionalizar o racismo, né? Apagando a história,
né, apagando a história. Então, acho que esse é um ponto de partida, né? Um outro ponto de partida para essa transformação, acho que é a valorização de autores negros, né? E de problemas. E até a Márcia trouxe também uma outra, que acho que entra um pouco no que ela traz aí de questionamento, né? Da língua portuguesa, né? Das expressões racistas, da gente também trazer o quanto que línguas africanas e indígenas, né, influenciaram no nosso português. Então, acho que problematizando, né, e trazendo autores negros, né, se a gente parar para pensar, na escola a gente estuda pouquíssimos autores negros, quase nenhum. Na faculdade, então, aí que há um embranquecimento mesmo, né? E isso leva a todo um pensamento elitista e direitista, porque eu saio muito com essa visão, né, da academia, né, do ensino acadêmico, e que propaga, né, um racismo, né, na forma de ocultarmos tradições, saberes e conhecimentos negros, né. E aí eu queria trazer um exemplo de coisas que avançamos e de como já existe essa luta, esse combate, e de como a gente pode ir avançar ainda mais, né? Então, como eu trouxe lá no início, e eu acho que o que a gente pode levar desse encontro aqui, né, é entender que o racismo ele é um pouco, é um tanto, né, maquiavélico, né? É tipo dividir para governar, né? Porque ele reflete numa estrutura de poder, né? Então, quando a gente exerce isso dentro da escola, eu vejo que a gente está trazendo exemplos, né, de como que a gente exerce isso, né? Quando a gente fragmenta demais, né, o ensino, né, aliás, matérias, né? Quando a gente mecaniza demais, quando a gente é autoritário, quando a gente fortalece a centralização, o medo, a gente é muito linear, né? Acho que são formas do racismo ele se propagar dentro da estrutura, dentro da instituição escola, né, para estruturar uma sociedade. Então a gente combate isso, né, quando a gente tem consegue superar esses paradigmas. Eu tenho visto que nesses últimos anos a gente tem avançado bastante nesse aspecto enquanto escola, né, de ter uma visão mais holística dos processos, de ter uma visão mais horizontal, né, de conseguir gerar mais integração, né, de conseguirmos cooperar mais e nos vermos enquanto comunidade escolar, né, de trabalharmos a autonomia, né, de propagarmos valores que são coletivos. Então, vejo que essas são formas em que o Chicão transforma o racismo, né, e coloca ele nesse lugar de derrubar uma estrutura, né? Então, cada vez mais que a gente consegue levar isso para nós professores e, sobretudo, para os estudantes, essas pessoas vão chegar em outras instituições e questionar essa estrutura racista, né? Então, sinto que a gente tem avançado nesse aspecto. Então, acho que já assim, são formas, né, da gente combater, lutar e transformar o racismo dentro do Chicão. E aí, queria ouvir de vocês, né? O que sugestões, né? Já surgiram algumas aí, como o Nelson, por exemplo, trouxe desse tema seu projeto de vida, né? O racismo. Mas queria ouvir mais do grupo. Como combater o racismo, lutar o racismo ou transformar o racismo dentro do Chicão? Já que, querendo ou não, a gente é uma instituição, né? Que está estruturada historicamente nessa concepção mais racista. Tem alguém inscrito? Não vi não. Acho que só umas perguntas da Márcia aí, né? O Marino, não sei se ele quer falar, Sérgio Marino, mas ele fala depois, Marino Sérgio. Mas pode falar, Tess. Uma sugestão que eu tenho como ação em torno de uma educação antirracista e que aconteça durante o ano letivo todo
o que eu propus, né, nos meus estudos lá no Miguel Arcanjo, foi utilizar o espaço, tempo e espaço de PD, né? Era a minha esperança de conseguir realizar esse sonho de poder falar o ano inteiro, problematizar, trabalhar com mais cuidado. E aí, para poder justificar, né, essa proposta, eu realizei por 2 meses oficinas lá no Miguel Arcanjo com alunos do 7º ano do PAE. Foi quando eu me estreitei relações com Xewin, né? E aí eu vou só compartilhar com vocês uma experiência que pode parecer muito simples, mas para mim foi muito rica, e ela é muito rica, não para mim, mas acho que assim, foi quando eu tive a comprovação de que os estudantes querem e precisam, nós e eles precisamos levar esse tema com mais cuidado, né? A gente estava elaborando alguns cartazes, porque os meninos, eu falei para eles que a gente não estava lá para celebrar, não ia ter uma culminância no 20 de novembro, porque para mim isso seria feito no decorrer do ano inteiro, e o 20 de novembro teria um outro sentido quando a gente trabalha o ano inteiro, e não só um evento isolado. E aí a gente estava na biblioteca elaborando alguns cartazes, porque os meninos fizeram o que eles quiseram. Professora, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, claro, se são vocês que estão pedindo, vamos lá. Mas enquanto eu estava com um grupo de umas 3 estudantes, 3 meninas, uma delas olhou para mim e perguntou, professora, por que a gente não faz isso o ano inteiro? E eu levei a pergunta da Vitória para a minha dissertação, numa das minhas narrativas. E eu disse, Vitória, a minha resposta foi assim, você entendeu tudo. É isso. E a Vitória não leu os artigos que os acadêmicos leem, não se aprofundou na teoria, mas ela trouxe essa pergunta de uma maneira muito singela. E eu entendo que a gente tem muita coisa para trabalhar na escola, né? Nós temos as demandas que também são importantíssimas, inclusive para que os nossos estudantes tenham acesso à educação superior, que eles ocupem espaços de poder, como você vinha falando, né, Matheus? Então, e para isso eles precisam também, principalmente, né, se dedicar para terem sucesso nessas provas, né? E aí eu vejo o PD como um espaço e tempo de potência para trabalhar as relações étnico-raciais durante o ano inteiro. E era essa a minha bandeira, né, como projeto de mestrado. Então fica essa minha sugestão. Gratidão, Tess. O Flávia? Isso, quero falar. Eu acho que a gente tem já projetos excelentes na escola, né, que perpassam o ano inteiro e que a gente poderia complementar, como a Teté sugeriu, por exemplo, trabalhar com PD, mas a gente aproveitar os próprios projetos que nós temos para ir costurando essas questões. Então, eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive que foi extremamente rica, em que eu associei as aulas de literatura que eu dava para o 2º ano com o Chica de Ouro. Então, eu trabalhei, no período do romantismo, trabalhei Navio Negreiro com os meninos, trabalhamos a música do Rapa, que faz uma referência, e isso foi crescendo. E depois disso, a gente fez o nosso roteiro para o Chica de Ouro, a partir dessas reflexões que nós fizemos em sala primeiro, e fizemos o nosso filme sobre violência policial com jovens negros de periferia, né? Claro, é muita realidade dos meninos. Então eu achei que ficou muito bacana, porque eu consegui associar aquele conteúdo mais formal de sala de aula, e aquilo foi crescendo e foi sendo costurado dentro do projeto, dentro de um espaço que a escola já oferece. E totalmente contextualizado, porque se a gente estava falando de violência contra jovens negros da periferia, a gente estava falando da realidade dos meninos. Então eu acho que o filme não teve um grande sucesso em termos de produção técnica, porque infelizmente a sala não teve condições, mas eu acho que o que a gente conseguiu de alcance, de reflexão e tudo mais foi muito interessante. E, mais ainda, os meninos que escolheram fazer o papel do policial eram meninos brancos. Então, isso também ficou bem marcado, e eles fizeram com muita veracidade. Então, assim, claro que eu não fiquei... Eu conversei, a gente refletiu e tudo mais,
mas isso também foi muito simbólico na época, dos meninos brancos da periferia assumirem também esse lugar de poder e sabendo da realidade. Então, eu acho que uma sugestão seria, né, a gente aproveitar os espaços como o CEL, o Festival de Cinema. Eu acho que a gente precisa ter uma política mais consistente em relação a saraus na escola, algo que faça parte mesmo assim do projeto, como esses outros, para que a gente vá costurando arte e reflexões, que eu acho que deu muito bom quando eu fiz. Me marcou demais essa experiência. Aê! E é isso, Matheus. Show, Flávia. Matheus, queria Ótima dar uma sugestão. palavrinha. Matheus, tá me ouvindo? Sim, sim, tá contigo. Inspirada na Flávia. Vamos lá. É rapidinho, eu não sei o quão é verdadeiramente importante isso, mas eu estou achando que é importante dizer, quando você diz, né? Práticas no Chicão. Então, assim, de uma valorização, de um reconhecimento, de uma atitude como profissionais que nós já temos, né? O SESI São Francisco é uma escola que os professores têm uma abertura, uma relação, como se diz, de diálogo, de acolhimento com os alunos muito boa, né? Então, indo em direção daquilo que o Carlito falou, né, dessa coisa do acolhimento, quando a gente se debruça muito para os meninos, a gente fica amigo dos meninos, a gente, né, tem toda uma afetividade, né, nessa relação com os nossos alunos, né? Então, assim, que a gente não perca isso, porque isso também, às vezes, pode ter um viés negativo, né? Às vezes a gente pode achar que o menino pode perder o respeito pela gente, ou pode não reconhecer o nosso lugar de professor, porque a gente se aproxima muito, etc, etc, pode ter um viés negativo. Mas isso é absolutamente importante para criar esse espaço acolhedor e esse espaço dos alunos se sentirem fluindo dentro de uma coletividade absolutamente importante para tudo isso que foi dito. Entende? Então, eu queria valorizar isso que a gente já tem, né? A maioria dos nossos professores são assim, né? A galera dinossauro de Chicão, né, doutor Júlio Oliveira e etc, né? A gente tem essa coisa, né? Então, assim, que a gente valorize muito os frutos que esse tipo de relação tem, né? E para as pessoas que estão chegando, que não sejam temerosas para as problemáticas que podem vir a ocorrer isso, porque quando elas vêm, a gente também consegue resolver, eu acho que pelo mesmo viés, tá? Então, queria valorizar isso, assim, entrando muito pelo que o Carlito falou, né? E queria parabenizar pelo momento, foi muito rico, foi uma grande aula para mim, sabe? Uma grande aula para mim. E essa escola é isso, então vamos continuar, como se fomentando esse espírito dessa escola, que é nesse acolhimento e nessa coletividade que a gente vai trazer mais esses meninos para o valor e para a importância, né? E vamos desmanchando todas essas estruturas. Eu acho que dentro do Chicão a gente consegue desmanchar e fortificar nesse sentido. Tá? Era isso que eu queria falar. E quando a gente se volta para a África, né, às vezes eu fico pensando, a África é um país é um continente de 52 países, eu sei nome de 2 ou 3 ou 4, né? Esse desconhecimento que a gente tem dessa mãe África, né? Então, que a gente possa estar trazendo, então, de alguma forma, esse conhecimento dessa origem. Eu fiz um NB e eu tive uma matéria de África, né? E depois eu me deparei que eu tinha que dar a história da África e eu não sabia nada, né? Então, é uma coisa que pega a gente também. E eu participei, eu fui do candomblé, isso é uma coisa que eu não falo muito, mas eu fui do candomblé durante 5 anos da minha vida, né? E o que eu aprendi muito nessa estrutura de religião é que o coletivo, o trabalho em conjunto, né? O dar a mão um para o outro, olhar no olho e fazer junto é o que ficou de mais importante nessa experiência para mim, né? Então, vamos continuar trazendo isso, aprofundar isso nas relações da nossa escola. Tá bom? Beijo. Maravilha. Bem pontuado, e Alba, gratidão pela fala. E realmente tem sido, assim, essa tarde foi incrível, né, para a gente trazer essa discussão para o grupo, né, a gente discutindo um pouco sobre isso. Então, eu queria realmente valorizar as coisas que a gente tem feito enquanto grupo, enquanto coletivo, né, enquanto escola, porque quanto mais a gente exerce essa parceria, quanto mais a gente leva essa visão
plural, né, de equivalência nos processos de cooperação, a gente está combatendo não só o racismo, né, mas como as outras coisas que estruturam essa sociedade tão desigual, né, como o machismo, a xenofobia, né, a intolerância religiosa. Então, acho que o caminho é esse, a gente tem avançado nesse processo, né. Então, eu espero que a gente valorize mais esses processos que são coletivos da escola, né. Então, que a gente valorize mais os projetos interdisciplinares, os momentos de conselho, né, os momentos de reunião do conselho escolar, de reuniões extraordinárias, né. Então, que a gente valorize mais esse processo, porque eu tenho certeza que esse é o caminho de combater todas essas caixinhas em que nos colocaram socialmente para estruturar essa desigualdade social. Então, vamos lá para os finalmente aqui da reunião. Não sei se mais alguém quer falar, mas Matheus. Depois vamos pensar nisso aí, Bianca. Júlio quer passar um vídeo, né, Júlio? Isso. Aproveitar que o David falou aqui de Machado de Assis, né? E para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Machado de Assis e sempre falo para os meus alunos, Machado de Assis era preto, galera, não se enganem, né? E eu quero passar um vídeo aqui de um comercial para mostrar esse racismo estrutural de um comercial que a Caixa fez sobre os 100 anos, acho que foi os 100 anos de Machado de Assis, se não me engano. Deixa eu só tentar achar aqui, gente, que essa parada aqui é meio esquisita para mim também. Rapidinho. Vocês estão vendo a tela aí do vídeo? Então, gente? Sim. Então, vamos lá. Sim. Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vem fazer o que faço todos os meses, o depósito na poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até nos seus últimos escritos, seu testamento. Possui também várias quantias recolhidas à Caixa Econômica em caderneta número 14.304. Caixa, 150 anos, uma história escrita por todos os brasileiros. Bom, gente, é uma grande representação do racismo estrutural, né? Machado de Assis era negro, tá? E como a questão da sociedade ali, que a gente pode observar também, né? A gente está no Brasil, enfim, né? Aquela época ali é bem a época, acho que logo após um pouco depois da abolição da escravatura, a gente não vê negros na rua, a gente não vê negros no banco, né? E falar em banco, eu quero só para encerrar minha parte aqui, dizendo que Machado de Assis era negro, e eu sempre falo para os meus alunos desses autores, desses grandes autores da humanidade, negros, né? Vou citar dois, Machado de Assis e Alex Dumas, né? Que escreveu Os Três Mosqueteiros, que escreveu O Conde de Monte Cristo, negros, né? E por falar em banco, o Matheus tinha pedido para eu falar se eu teria algum problema em falar de alguma experiência, né? Que eu sofri de racismo, então vou falar, dentre outras, né? Essa aqui acho que foi a crucial para a minha vida. Jovem, né? Eu praticava esporte, jogava futebol, jogava na categoria de base do Vasco e comecei a perceber que aquilo não era para mim. Eu falei, não, eu vou estudar, enfim, né, vou optar pela erudição, né, igual meu pai. Conversei com ele e tal, então tinha 17 anos, né, e fui estudar um ano. Praticamente um ano depois, eu estava com 18, apareceu uma oportunidade de trabalho num banco real, e hoje é o Banco Santander. Então, fui lá, fiz o processo seletivo, e o processo seletivo era uma prova.
tinha eu e um outro candidato, ele era branco, né? Nós ambos fizemos a prova, eu gabaritei a prova e ele errou 4 questões. Eu nunca trabalhei no Banco Real. Essa é a minha experiência com racismo. Meritocracia que chamam, né? É. Tá certo. Valeu, Matheus. Brigadão, cara. É. Show, Júlio. Ah, e tem Bom mais. trazer essa experiência, esse vídeo. Eu lembrei. Nós temos um Oi? diretor negro. Isso. Eu queria compartilhar isso também. Em 2 categorias, negro e indígena. E jovem. E jovem, 3. Juventude também, né? Pouco representada, né? Então, isso eu enxergo nitidamente, assim, em reuniões, e periférico também, minha bandeira, né? Então, isso eu enxergo nitidamente, assim, nas reuniões que eu participo, né? Gosto muito de marcar isso nas reuniões. Opa, quantas pessoas negras tem, quantos jovens tem, né? Quantas pessoas de periferia, né? E, normalmente, eu sou o único, né? Então, é isso, né? O racismo é isso, estrutural. Garrincha? Tá por aí? Quer falar? Opa, quero. Deixa eu ligar aqui. Oi, gente. Tarde maravilhosa essa, hein? Se eu estiver aprendendo as coisas aí. Agora sim. Deu pra gente entender, né? Pelo menos um pouco. Eu acho que eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Peguei um pedaço da história, né? Vai ser rapidinho. Aquela separação de terra de 1500, né? 1850 foi quando se diz que quem tinha terra era só quem sabia ler e escrever e os negros ficaram fora. Quando termina quando entra a República e ocorre a abolição, o que acontece? O negro, que era quem construiu o Brasil, ou seja, se você for em Salvador, se você for em Minas Gerais, em Chapada Diamantina, tudo aquilo ali foi feito por mão negra. Cada pedaço de paralelepípedo, cada estrada, cada prédio, cada igreja, tudo aquilo, mãos, pé, suor negro. Isso é muito importante. O Brasil todo, 400 anos de escravidão. Transforma-se em república. A ciência diz que o cérebro do negro é menor, que ele tem problema. A ciência branca dizia isso na época. Fizeram leis para que o negro não assumisse o seu lugar, ou seja, se você estivesse andando na rua, é preso por vadiagem. Se você tivesse com um birimbau na mão, você é preso. Se você faz reunião de negros, é preso. Se você tem um candomblé, vamos queimar, vamos tacar fogo. Isso aconteceu sistematicamente no Brasil, né? Falando que o negro era incompetente, preguiçoso, vagabundo, e que o Brasil não ia crescer se esses negros estivessem no Brasil. Chamaram italianos, alemães, japoneses, colocaram no Brasil, deram terras, deram assistência, deram tudo, e os negros foram excluídos do processo, com todas essas leis contra o negro, né, e as negras também, né, e as mulheres também, tanto que as mulheres foram votar, acho que em 1920, não sei direito. Com tudo isso, a gente chega com esse racismo estrutural nos momentos de hoje, né? Tenho aqui várias histórias de racismo, né? Vou contar só uma rapidinho para encerrar. O meu pai veio do Piauí, músico profissional, chegou aqui para tocar na banda da aeronáutica. Chegou, fez a prova, passou na prova, o maestro falou, você não toca aqui porque preto não toca aqui, porque aqui vai Juscelino Kubitschek, que todos os aviões do mundo todo vão descer aqui, essa banda aqui só tem branco. O meu pai saiu daqui, foi para São José dos Campos, Embraer, entrou na banda lá, e depois ele voltou para cá como primeiro sargento da banda, ainda falou com o cara, opa, voltei aqui, tô com um documento aqui, a gente vai voltar. E ele voltou aqui para Brasília, por isso que eu nasci em São Paulo. Então, isso é só um detalhe do que acontece no Brasil. Para frente agora, né, para onde a gente vai, eu acho que a gente encontra essa luminosidade dentro desses professores negros, desses alunos protagonistas negros, e principalmente com a ajuda dos brancos, né? Acho que o Brasil tem essa mestiçagem também, e a gente precisa da ajuda de todos.
né? A escola ela foi feita para a gente deixar né, igual à sociedade. Não é, a gente não vai botar um para se dar bem para o outro se dar mal. Isso não existe para a gente. Eu acho que todo mundo tem que ser igual. E para isso a gente tem que estudar sempre a temática do racismo. Ela tem que estar ligada no nosso dia a dia e a gente tem que se rever o tempo todo. Eu, você, Matheus, Carlos, Marcos, quem é branco, quem é preto, todo mundo tem que se rever o tempo todo. É isso aí, e sentir essa sensibilidade e ir no ponto crucial que é o lado que vence, né, que é o lado do amor. Esse lado aí, a gente tomou muita porrada e ainda a gente está vencendo porque a gente tem o amor no coração. Isso aí. Show, o Garrincha falou tudo, viu? Isso aí, velho. Haja amor, né? Haja amor. Haja amor. ABC. Eu gosto muito da música dos Novos Baianos, né? Deu um rolê, quem não ouviu ainda. Fica aí, deu um rolê. E é isso. Viva, né? Ó, uma aluna se manifestou, acho que é a aluna, né, Camila? Oba! Ela falando que é um privilégio aí, ó, enquanto que aluna aprender com os profissionais como vocês, eu dou o Chicão em todos os profissionais, é uma escola que demonstra gratidão e acolhimento, e isso é um exemplo para nós alunos. Obrigado por lembrarem com tanto carinho dessa data, que é o Dia da Consciência, estarem dispostos a fazer essa reunião e aprender um com os outros. Gratidão sempre. Que linda! Obrigado, Camila. Se tiver mais estudante aí também que quiser se manifestar. Bonito. Aberto aí. Sim, bonito demais. Boa tarde. Posso fazer a indicação de um livrinho rapidinho? Que é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Esse livro, ele tem 80 páginas, é um livro muito, muito rápido, assim, muito claro, de você ler rapidão. E aí eu vou usar a fala dela, quando ela fala sobre a atitude que a gente tem que ter, né, enquanto pessoas brancas, em não questionar as pessoas negras, e ela se coloca como que as pessoas pensam, né, que as mulheres negras são pretas e que devem dar todas as respostas acerca das questões do racismo no Brasil, e que essa responsabilidade é também das pessoas brancas e ela deve ser contínua. Então, o que a gente pode fazer, né? Conversar em casa com a família, com os filhos, e não só manter uma imagem, né, que leve à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar os espaços, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. E aí eu penso assim que nós, enquanto professores, né, a prática que a gente pode exercer aí é uma educação decolonial, em que a gente esteja pensando em dividir essas falas através dos livros, das indicações, das obras de arte, de pessoas, o que as pessoas negras, indígenas, quilombolas estão produzindo aí, e o que a gente pode compartilhar num espaço comum, né, igualitário dentro das escolas. Só isso. Show, Shirley. Obrigadão. Realmente esse papo reverbera muito. Queria passar para a Ellen, que se inscreveu lá no chat, e já caminhar para os finalmente aí. Só queria fazer uma indicação depois da Ellen. Gente, gostaria de... Tá bom, Júlio. Gostaria só de agradecer por esse momento, foi maravilhoso. Apesar de eu não ter a minha pele revestida de mais melanina, eu sou filha de uma mãe preta, de avós pretos, e sendo filha dessa mãe, eu por várias vezes presenciei o racismo ali, que ela sofria, que meu irmão sofre até hoje. Então, eu acho que o maior enfrentamento para tudo isso são momentos como esse, de discussão, de debate, e que tenhamos mais momentos assim. Obrigada. Gratidão, Ellen, pela partilha. Hein, Matheus? Eu quero... Pode indicar aí, Júlio. Indicação aqui de um documentário, de um assunto que para nós brasileiros, para a maioria de nós brasileiros é muito caro, que é o futebol.
é o negro no futebol. Tá? Que fala muito desse cara. Tá? Que ainda existe no futebol brasileiro. Eu coloquei o link do primeiro episódio. São 4 episódios, né? São 4 capítulos. Então, assim, para a gente assistir um pouquinho e ver que um Jailton no Palmeiras, um Dida, né, na seleção brasileira, um Hugo Neneca no Flamengo, não é por acaso, né? É muita luta, porque existe sim esse racismo estrutural enorme dentro do futebol, dentro do esporte como um todo, né? Mas como, vamos dizer assim, futebol é o mais popular de todos, né? E ainda é um local muito que favorece muito ainda aos brancos, né? E desfavorece bastante aos negros, principalmente aos goleiros, desde Barbosa. Lembrar também do Roger Machado, né? Treinador, acho que ele, não sei se ele tá no Bahia, não tá mais no Bahia, né? Não sei que ele estava recentemente no Bahia, mas queria até valorizar a figura dele, porque realmente é uma pessoa que é negra e levanta essa bandeira, né? Tivemos outras pessoas negras, mas que quando ocuparam esse espaço, que é um certo espaço de poder, né? Porque reverbera muito a voz dessas pessoas, né? Não usaram, né, desse espaço de poder, né? Para trazer a questão do racismo. Então, tem essa figura aí também do Roger Machado, treinador aí que já treinou Palmeiras, Grêmio, Bahia. Então é isso, gratidão. Matheus, só para pegar o gancho aí das indicações, desculpa aí interromper, só para ir aí para a gente finalizar. Pode falar. Tem uma trilogia que se chama Escravidão. O primeiro volume está já disponível nas livrarias e é um livro realmente excelente que conta em detalhes aí a nossa história, né? A história do nosso país, a história do nosso povo, o que vivemos e o que continuamos a viver. Então, o primeiro volume já está disponível, Escravidão, nas livrarias. Ano que vem, de 2022, sai o segundo e o terceiro. Muito bom. Valeu, abraço. Sucesso para todos. Show, Jorge. Vamos comprar para a escola também. Vamos anotando aí. Sim, que vai chegar o momento da gente convocar vocês para a gente renovar esse acervo aí da escola, deixar ele mais preto. Mas aí, inclusive, deixa eu dar uma dica aqui. Tem vários volumes lá na escola. Tem aquele diário, o Júlio deve saber, tem um diário de não me lembro o nome, diário de não sei quem, que foi um cara que foi escravo nos Estados Unidos, nos Estados do Sul e fugiu para o Norte. A gente tem algumas obras que fazem, em grandes volumes, tá? Tem umas 3 ou 4 obras que são especificamente dessa temática que tem lá no acervo da escola. E aí, aproveitando também, tem 2 livrinhos que eu queria também recomendar aí. Um é o da Selma Pantoja, tá, autora. O livro é Injinga Imbandi, Mulher, Guerra e Escravidão, que é um livro sobre uma rainha negra, a rainha Injinga, né, que teoricamente ela foi feita escrava, ela era a rainha do Indongo, onde hoje em dia ela era a Angola, né, que hoje em dia a gente chama o país de Angola, e ela foi capturada aos 40 e poucos anos, e teoricamente veio para o Brasil uma galera, acho que ela que fundou as primeiras casas de tambor de mina no Maranhão, né? Uma história bem interessante. O filho dela fez uma comitiva nos 1640 e tanto de vários navios, uma comitiva diplomática, e viajou a América inteira como um representante de Estado em busca da mãe dele, que tinha sido capturada e sido feita escrava em África. Para a gente perceber que a gente não está falando de uma relação de senhores e escravos, a gente está falando de uma relação de nações, né? De nações poderosas que estavam num conflito internacional de interesses intercontinentais, tá? Então é um negócio bem interessante. O outro é a História Geral da África, que é uma coleção da Unesco do final dos anos 50, da leva ali de independências dos países africanos, que foi organizada por um cara chamado Joseph Kizerbo, e que conta com basicamente toda a nata da intelectualidade africana, assim, da época, Patrício Lumumba, o Agostinho Neto, toda a galera que fez as independências, né, dos países africanos ali, seguindo o final da Segunda Guerra, o pós-guerra. Então, são 2 obras que eu acho muito, muito importantes, tá? E aí, quem quiser depois, é um tema que eu curto bastante, na parte de história eu estudei um pouco, aí quem quiser depois também me manda mensagem que a gente troca essas figurinhas.
Massa, Carlito. Referenciais existem e a gente tem muitos aí para indicar, né? Basta a gente ir atrás também, se interessar pelos assuntos, não faltam, né? Tem tido cada vez mais espaço, né? E é isso, queria indicar aí também o que é um tanto dessa discussão aqui hoje foi com base no livro que é Racismo, né, do Silvio Almeida. Então, deixei também como indicação o que é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Vamos partir para os finalmente. E aí, queria encerrar com um vídeo de um cara que eu gosto muito da letra dele, da música dele. E tenho certeza que boa parte dos nossos estudantes também curtem. Tive o prazer de junto com o Leandro Vidão, que reformou o muro lá da escola, pintou nessa figura, referenciais negros na nossa escola também, no nosso muro lá. E aí fez um retrato do Rincon Sapiência. Então, para encerrar aqui a live de hoje, queria compartilhar uma música dele e falar e ressignificar o que é ser preto, o que é ser preta, né? E normalmente a gente fala assim, a coisa tá preta, normalmente a gente associar a algo estar ficando ruim. E queria ressignificar isso a partir de hoje no Chicão, né? A coisa tá ficando preta, mas a coisa tá ficando boa, como o Rincon traz aqui. Então, vou compartilhar com vocês. Rincon Sapiência, a coisa tá preta. Vamos nessa. Ei, pela minha raça não tem amor. Lava a boca pra falar da minha cor. Se eles quiserem provar do sabor, peça benção pra bater no tambor. Nunca age, nunca fala, que a melanina vira bengala. Só porque fugimos da senzala, querem dizer que nós é bom mala. Abre alas, tamo passando, polícia no pé, tão embaçando. Orgulho preto, manas e manos, cargo no crespo, tamo se armando de turbante. Bombeta, vamos jogar, ganhar de lambreta. Problema deles não se intrometa. Olha, a coisa tá ficando preta. Essa batida faz um bem, diz da onde vem. Corpo não para de mexer, dá até calor. É vitamina pra alma, melanina tem. E todos querem degustar desse bom sabor. Vamos, sem corpo mole, mole, mole. Tamo no corre, 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 a coisa tá preta, preta. Vamos, sem corpo mole, mole, mole. Tamo no corre, 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 a coisa tá preta. Vambora, ritmo tribal no baile nós ginga. Cada ancestral no tronco nós vinga. Cada preto se sente zumbi e cada preta se sente alizinga. Pinga, pinga, querendo uma brecha, toma, bica. Misturou mas a essência fica mais bravo, adocica. Sangue de escravo não pulei, vou um pouco mais longe, sangue de rei. Na onda do estéreo, história prolongo, não rola mistério, sou manicongo, véi. DJ, ferve mil grau, arame, cabaça, pedaço de pau. Que nem capoeira, fechou berimbau, a coisa tá preta, ó que legal. Essa batida faz um bem, diz da onde vem. Corpo não para de mexer, dá até calor. É vitamina pra alma, melanina tem. E todos querem degustar desse bom sabor. Vamos, sem corpo mole, mole, mole. Tamo no corre, 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 a coisa tá preta, preta. Vamos, sem corpo mole, mole, mole. Tamo no corre, 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 a coisa tá preta, preta. Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta. Sai dessa garoa que é pra não molhar. Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta. Sai dessa garoa que é pra
coisa tá preta, preta. Então é isso, gente. Gratidão aí. Um abraço em todos. Boas reflexões aí. E aí, Júlio, tá por aí ainda? Tô. Então, nessa pegada aí de ressignificação das palavras, né, a gente podia fazer um podcast, hein? Pô, legal, bora. Era uma coisa que eu já tinha pensado quando você estava falando da capoeira, que, se eu não me engano, a tipificação legal era vadiagem. Vadiagem, é isso mesmo. E foi um negócio que foi até os anos 70, velho. Até a década de 70. Se brincar, até o começo dos 80. Só depois da anistia ali, sabe? Final do regime militar é que o negócio foi abolido. E eu acho, assim, eu já tinha pensado no negócio que eu fiquei pensando, eu acho muito massa a ressignificação do termo vadiagem, né? Porque a galera da capoeira, quando vai fazer uma roda, assim, uma roda mais, sei lá, descontraída com a galera, quando é uma roda festiva, a galera fala, não, uma vadiagem, sacou? Então se tornou um termo positivo, e eu acho que tem vários desses termos que a gente, né, teria, ou que já até foram ressignificados de alguma maneira. A própria injinga, que virou a ginga, né? A palavra ginga vem do nome da injinga. Ginga, né? Legal, pô, bora. Massa. Já tem. Eu já tenho uns 3 temas engatilhados que eu fico só sugerindo, né? Carlos, posso interromper a gravação? Pode, por favor. Pensa em alguém pra gente. Ok.